Fala pessoal do sexto ano, tudo bem? Vocês? Então, vou gravar essa aula para ajudar vocês a vocês entenderem a lista que eu mandei de atividade para a próxima semana, tá? Então, vamos entender uma coisa, ó. Nós temos essa aula sobre um assunto que é o poliedro. Poliedro significa poli, muitos, edro, faces, superfícies. Então, por exemplo, um poliedro, ele também possui polígonos. O que é um polígono? Por exemplo, um poliedro, né, ele tem polígonos. Aí eu falo assim, se o poliedro for um cubo, que é uma figura espacial, e esse cubo possui faces quadradas, visto que o cubo ele tem 6 faces, né, quadradas, então eu digo que ele possui 6 polígonos, tá? O que é a face? A face é a superfície, então a gente chama de face. Nós temos a aresta, que é esse canto. Na verdade, esse segmento de reta está unindo, nesse caso do cubo, duas faces, né? Que é o encontro de duas faces, tá? Isso é aresta. Isso chama-se aresta. E este ponto aqui, né, é chamado de vértice, tá? Vértice, ok? Um polígono, ele pode ser um quadrado, um retângulo. Por exemplo, um quadrado é um polígono. Poli, muitos, gonos é ângulos. Então ele possui muitos ângulos, tá? Precisa saber isso pelo menos para essa aula. Outra coisa interessante e importantíssima é o seguinte. Nós temos aqui, não é? Nessa figura, aqui ó, veja bem, se eu pegar aqui um quadrado, uma base quadrada, sei lá, de lado 2, e eu subir essa face de lado 2, esse quadrado, levantar esse quadrado aqui, ó, de lado 2, eu encontro o que a gente chama de prisma. Então, o prisma, ele tem essa ideia. Então, você pode pegar, por exemplo, também um triângulo, prisma de base triangular, e subir paralelamente, assim, tá? Aqui você vai encontrar um triângulo, certo? Que aqui deveria ser para cá. Você vai encontrar um triângulo, então isso também é um prisma. Então, basicamente, quando você tem uma base, que é um polígono, e você translada, movimenta ele paralelamente, ele forma o que a gente chama de prisma, tá? E nós temos as figuras chamadas figuras redondas, né? São as superfícies redondas, aí não são poliedros. Por exemplo, eu tenho aqui uma circunferência, ou um círculo, né? O círculo, pessoal, é a superfície. Esta superfície é chamada de círculo. Quando eu translado paralelamente esse círculo, eu formo o que a gente chama de cilindro. Então esse objeto espacial é o chamado de figura redonda, tá? Que não é poliedro. Poliedros são superfícies planas, tá? Uma coisa legal é que se você criar aqui imaginário, um eixo imaginário, e pegar essa reta lateral, esse segmento lateral e girar, você vai formar um cilindro. Então essa parte aqui é chamada de geratriz. Mas se você olhar, por exemplo, uma lata de refrigerante, ou isso daqui, ó, quer ver? Tá vendo? Isso daqui tem a forma cilíndrica, essa fita aqui, ó. Então, o que você está vendo, o limite lateral, é chamado de geratriz. Mas a geratriz, você não enxerga um segmento de reta, tá? Porque ele é redondo. Então ele vai... essa geratriz é uma ideia imaginária de um segmento de reta que você fez um movimento circular, tá? Isso é importante. Então nós temos duas figuras parecidas.
Uma é a redonda e outra é o poliedro. A redonda é o cilindro e a de superfície plana é o poliedro. Quando nós encontramos uma figura assim, que você tem uma base, vamos supor uma base redonda também. Só que agora eu não vou deslocar essa superfície. Eu vou simplesmente criar um chapéuzinho aqui, aquele chapéu de aniversário, já é chamado de cone. E no chapéu você não tem um segmento de reto. Isso daqui é uma ideia, na verdade, imaginária. Porque se você olhar, ele é redondo, não tem uma reta. Você não vai ver um segmento de reta, que você está olhando aqui os limites laterais. Esse segmento também imaginário é chamado de geratriz, que é o que gerou o cone. Mas aí eu tenho um vértice aqui em cima, tá vendo? Eu tenho uma base circular e eu tenho um vértice, tá? Do campo das figuras redondas, nós temos o cone e o cilindro. Agora, no campo das figuras poliédricas, nós temos, no caso aqui, se eu pego, por exemplo, uma base quadrada e uso o mesmo conceito, agora nós estamos criando o que a gente chama de pirâmides, certo? Deixa eu ver se dá para ver no vídeo. Isso, pirâmides, ok? Pirâmides. Bom, isso daqui é uma base, né, para a gente poder começar a fazer os exercícios. Eu vou gravar essa aula e tem uma outra aula acompanhando, eu vou usar um outro aplicativo, acompanhando exercício por exercício da lista, tá bom? Abraço a todos, é isso aí.